Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez estou aqui para compartilhar convosco o propósito de Deus que tem contigo, o propósito de Deus que tem comigo. Então, que Deus está sempre a favor do homem. Que Deus está sempre a favor de você que é religioso. Que Deus está sempre a favor de ti que é um pecador. Que Deus está sempre a favor de ti que é um cristão. E por isso Deus sempre usa os seus servos para que se comunica o propósito dele que tem com todo o ser humano que se encontra em vida. Então Deus, quando quer se comunicar com a humanidade, quando Deus se comunica com a humanidade, ele usa os seus intermédios para que revelasse qual o propósito, porque o maior propósito que tem é que todo ser humano se encontra na face da terra. Então ele sempre usa os seus servos para que se comunique o seu propósito por causa de ti, que tem esse. Então, vamos no tema de hoje. No tema de hoje que vamos falar sobre Jesus. Então, o tema de hoje que vamos tratar Jesus. Vamos tratar que Jesus é um nome pagão. Então, vamos falar muito sobre Jesus. Hoje queremos tratar esse nome. Quando falamos esse nome, que esse nome é nome pagão, porque há muitas questões levantadas sobre o nome de Jesus, que esse nome é pagão. Então, para chegar a uma conclusão que esse nome é pagão, que esse nome é um nome falso, que esse é um nome que não merece ser adorado, um nome que não merece ser servido, um nome que não merece ser ajoelhado, dobrado joelho, ser reconhecido como o único nome debaixo da terra. Que esse nome é um nome que não quando dissemos pagar, um nome que não permite de ser anunciado com ele. É um nome que não permite para ser anunciado salvação. É um nome que não permite para ser anunciado. Então, para entrarmos em questões muito importantes, em primeiro lugar, devemos entrar em questões como é que esse nome é reprovado como nome pagão. Quais são os fundamentos que reprovam esse nome como nome pagão? Então, esse nome é reprovado de várias maneiras. Então, é reprovado. O primeiro ponto para entendermos quais são os Então, sobre esse assunto que vamos trazer aqui, vamos falar sobre 4 pontos, que três pontos que estão relacionados, reprovado como o nome de Jesus, que é elevado como nome pagão, como um nome reprovado, como um nome desqualificado, ou como um nome que não existe, ou um nome dos falsos, ou um nome dos deuses. Então, vou representar 3 pontos relacionados o que leva a ser reprovado esse nome. Depois vou representar um 4 pontos que é fundamental, essencial, que vou falar no próprio 4 pontos. Deixa eu trabalhar em 4 pontos. O primeiro ponto, o que leva a desqualificar o nome de Jesus é por causa da letra que se encontra na frente. A letra J, então, que está em uma discussão, que uma das letras se encontra em discussão. Então, várias religiões dizem esse nome é um nome pagão, ou esse nome é falso, ou esse nome não existe por causa da letra J. Então, a letra J que está a criar polêmica no meio de determinadas algumas religiões. Então, vamos lá sobre o que acontece quando se trata de algumas religiões a respeito da letra J. Então, quando não vou pronunciar, mas eu quero dizer, vamos lá falar a Bíblia em primeiro lugar. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. Então, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e em grego.
Então, quando desqualifica esse nome como um nome pagão, é que determinado alguns religiosos é porque se basear da letra J. Quando se basear na letra J, entra na letra latim. Então, entra em palavra entra no dicionário, entra nas linguagens originárias hebraico. Então, quando entra nas linguagens originárias hebraicos, a língua originária hebraico, eles chegam à conclusão, não encontra a letra J, entra em outras línguas e que não aprofundei muito, porque não entendo, não tenho esses livros relacionados com aramaico e grego. Então entra numa conclusão, aramaico e grego não encontra a letra J. Então quando eles pronunciam essa linguagem de não encontrar a letra J, é uma da facilidade para falsificar, para desqualificar esse nome de Jesus. Então eles vão desqualificar esse nome, então vão desqualificar que a letra J não existe. Então quando diz a letra J não existe, logo desqualifica esse nome como um nome falso. Porque é um dos nomes, quando se procura na primeira letra de Jesus, que vem a primeira letra J, então logo desqualifica logo como um nome pagão. Então estão a dizer que esse nome é representado como um nome pagão por causa do olhado a primeira letra que é J. Então quando olha a primeira letra como a primeira letra é J, logo desqualifica como se fosse um nome falso, desqualifica como um nome pagão. Então considera Jesus como um nome pagão por causa da primeira letra. Quando fala da primeira letra, em primeiro lugar, depois vou entrar outros assuntos, mas quero falar primeiro ponto por causa da primeira letra. Então a primeira letra, então logo como nos encosta nas linguagens originais, logo qualifica, logo diz que é nome pagão. Então quando diz nome pagão, diz é um nome que posso dizer que é um nome pagão, o nome dos deuses, é o nome das idolatrias, o nome idolatrado, o nome dos costumes dos homens, que talvez vou levar a aprofundar um pouco. Então é um nome relacionado hebraico, aliás, é uma letra por causa não se encontra. Então, quando eles estudam, não encontram a letra, logo correm para desqualificar o nome. Então, para desqualificar esse nome como nome falso. Então, correm para reprovar esse nome como nome representa pagão. Então, por isso, esse nome Jesus, algumas religiões não é mencionado porque é olhado como nome pagão. Esse nome de Jesus, em algumas religiões, o nome não está a ser pronunciado porque é um nome pagão. Esse nome Jesus é um nome que não é bem-vindo a algumas religiões porque é um nome olhado como nome pagão. Então é um nome reprovado por causa da própria a primeira letra que chega e reprova em conclusão. Pensa a maior polêmica, uma discussão que é levantado e discute porque letra J não existe, questões que não acaba de reprovar o próprio nome. Então a reprovação está na própria letra. Primeira letra é um dos primeiros pontos que é a própria letra, é o primeiro ponto. Então reprova esse nome. Então a própria letra que está acabada de ser reprovado em termos em linguagem latim. Então em linguagem latim não vais encontrar J. Quando pesquisa em linguagem latim não vais encontrar a letra J. Então não sei como é que foi traduzida a linguagem latim. Não vais encontrar a letra J. Então é uma das formas desqualificado. Então, em primeiro lugar, esse nome é desqualificado por causa da letra. Em linguagem originária, hebraico, aramaico e grego.
Então, que são esses 3 línguas foi escrito. Então, reprova esse nome considerado nome como pagão. E vamos ao segundo ponto. É considerado esse nome pagão por causa do quê? Esse nome é considerado nome pagão por causa de quando seja, em segundo lugar, por causa das traduções bíblicas. Algumas traduções das Bíblias, então não encaixa esse nome. Se, por exemplo, você pega, vou falar de 3 traduções de algumas Bíblias que não encaixa esse nome. Por exemplo, se tu pega a Bíblia do Novo Testamento, a Bíblia Novo Testamento interlinear grego em português. Quando pega a Bíblia Novo Testamento interlinear grego em português, faz no livro do Atos capítulo 26, deixa eu abrir junto. Só que não tenho essa Bíblia, desculpa, que quero colocar a memória a mensagem para não perder. Atos capítulo 26, versículo 14 e 15. Atos 26, versículo 14, 15 diz assim a palavra de Deus. 26, 14, 15 diz assim. 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saúl, Saúl, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só que trará dor. 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Então eu disse, não tenho essa Bíblia do Novo Testamento interlinear em grego, português. Ele precisou dizer, só quero usar a Bíblia para conseguir encaixar a mensagem aqui que ele diz Jesus. Mas ok, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava falando com o apóstolo Paulo, ele falava aramaico. Então ele diz na versão da Bíblia que no Novo Testamento interlinear não vê essa palavra de Jesus. Então vê Jeosuia, que é Jehoshua, Jeosua. Então ele diz Jesusua, por isso não vê Jesus. Então quando é interpretado aquela versão, ele não vê Jesus, vê Jeosua. Então para dizer que é uma das confirmações que uma das Bíblias também prova esse nome não encontra nas suas Bíblias. Então não encontra na linguagem original aramaico que foi revelado ao apóstolo Paulo, que não vê nessas traduções que é Bíblia, Novo Testamento interlinear e grego. Vou falar outra Bíblia também que não encosta esse nome de Jesus, que vem encostado é outra aramaico, que é o mesmo livro da Atos 14, 15. Para pegar essas Bíblias, estou falar. Fala na Bíblia de Sagrada traduzido LNT. A Bíblia Sagrada traduzida, a antiga tradução LNT. Ou a Bíblia que veio, na capa da Bíblia veio, eu sou o caminho, eu sou a verdade da vida. Para encontrar uma Bíblia que na capa da Bíblia, encontrar uma Bíblia que na sua capa que principal encontra que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa Bíblia é a Bíblia traduzida LNT. Então nessa Bíblia também não se encontra a palavra Jesus. Então são uma das tradições que essas Bíblias não encaixam o nome de Jesus. Por isso acaba considerando que é um nome pagão. Então em vez de encaixar o nome de Jesus, encaixa o nome de Jeosua. Esse tipo de coisa. Não vamos perdoar. Jehoshua. Então temos outra versão da Bíblia, que a outra versão da Bíblia é Bíblia de Jerusalém.
a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Então, essa Bíblia também é a Bíblia que não traz esse nome de Jesus. Em vez de trazer o nome de Jesus, também traz esse mesmo nome, dizer Joshua. Então, para dizer, é um dos nomes que traduz essas Bíblias, traz a tradução fora daquilo ali que é expectativa do nome de Jesus. Primeira coisa, falamos dizer que se baseou nas línguas originais. Segundo ponto, se baseia nas próprias Bíblias. Então, tem algumas Bíblias que não vê esse nome de Jesus. Que falei a Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia Novo Testamento, interlinear, grego em português. Não sei, também parece que tem em hebraico em português. E também Bíblia Sagrada, que é traduzido em latim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas são uma das algumas 3 Bíblias que mencionei aqui, que essas versões não trazem a palavra de Jesus. Quando tu vais mencionar a Bíblia, vais encontrar o Jesus, como falei no livro do Atos do Apóstolo para o aramaico. Não vais encontrar isso. Então, para dizer, eles consideram esse nome como nome pagão. Então, esse nome é olhado como um nome pagão, é olhado como um nome falso, é olhado como um nome dos deuses, é olhado como o nome dos ímpios, é olhado o nome como de pessoas que não carrega Deus, ou não carrega, e isso é também de Deus, outro assunto, não é? Então, é um nome reprovado dessa forma que não confirma dizer esse nome merece o nosso respeito por causa do que é porque olha da forma como mencionei no ponto 1 por causa das línguas originais, segundo ponto por causa das escrituras, algumas Bíblias sagradas. Então há essa questões, não é? Há esse tipo de assuntos que algumas versões então acabou não mencionando do jeito como esperava a expectativa eles. Então, para dizer que são 2 pontos que levam as pessoas a provar esse nome como nome pagão. São 2 pontos através das línguas originárias, através das algumas Bíblias sagradas. Então para que eu não vou falar primeiro significado, quero falar terceiro ponto. Então, para que trazemos algumas provas que esse nome de verdade é pagão ou não pagão. Vou trabalhar no terceiro ponto, depois o 4 ponto, vou falar o significado do nome de Jesus. Vamos lá falar em nome de Jesus em terceiro ponto. Em terceiro ponto, vamos tentar entender o próprio nome de Jesus. Quando dizer entender o próprio nome de Jesus, e vamos entrar nos Hebreus. Vamos entrar os Hebreus, quando o terceiro ponto vamos falar o nome de Jesus, depois vamos falar no 4 ponto, vamos falar o significado do nome de Jesus, para ver que de fato esse nome é o nome dos pagãos ou não é o nome dos pagãos. Mas para que entendamos que o nome representa o pagão, primeiro precisamos entender o próprio nome, o nome, depois vamos falar o significado do nome, para entender o nome, para depois falar o significado. Por exemplo, nós que somos daqui da África, por exemplo, há nomes que somos dados, depois esse nome, depois dizer que pertence, depois dizer esse nome já pertence aos mortos, pertence aos defuntos, pertence a muitas coisas. Então a pessoa só falar o nosso nome da nossa origem africana, a pessoa vai dizer aquele nome pertence a quê? Vai dizer aquele nome de onde? Primeiro a pessoa precisa saber o nome a origem da própria a nossa cultura, ou da nossa tradição, do nosso país, que fomos dados. Depois a pessoa através desse nome vai conseguir definir esse nome, de que origem veio, de que pertence. É da mesma forma, para que entendamos de verdade esse nome, o nome de pagão, não pagão, precisamos compreender o próprio nome. Ok, vamos entrar no povo de Israel.
o povo de Israel é um povo de Deus que foi escolhido, é um povo que foi revelado todos os nomes que Deus apresentou, todos os seus nomes ao povo de Israel. O povo de Judeu é um povo que Deus se revelou todas as suas manifestações. O povo de Deus, o povo de Judeu é o Deus onde que ele se comunicou, ele se revelou os seus mistérios, todos os seus propósitos. Deus se revela as suas profundezas, todos os propósitos e todos os listas dos nomes estão com eles. Ok, vamos olhar como é que Jesus é olhado com o povo dos judeus. Porque a questão que se trata, esse que dizem é nome pagão, será que são judeus? Então vemos esse ponto. Será que são os judeus que eles confirmam que esse nome de Jesus é um nome pagão? Porque temos que partir da origem do povo, da descendência do povo que teve toda completa o projeto de Deus. É o povo judeus. O povo de judeus que eles têm toda a revelação, a matéria-prima completa, a revelação profunda. Ok, a palavra Jesus, a palavra Jesus é latim. Latim significa, latim é Jesus. Jesus é latim. Então, latim é Jesus. Então, em grego, é Jesus. Ok, vamos desculpar por causa das pronúncias, não estou conseguindo pronunciar como deve ser. Ok, mas vamos lá. Em latim, o Jesus. Então, em termos de latim, latim significa, vou dizer, I-E-S-U-S, Yeshu. Então, em latim ou em grego, ou o próprio, os originadores, o nome de Jesus, ele chamou-se como Yeshu. Então, deixa lá para que compreendêssemos. O nome de Jesus não foi a palavra Elantim. Vou falar Elantim, não é Elantim. Não foi no nome de Jesus. Deixa eu dar exemplos para que percebamos compreender. Nós que somos africanos, então nossos nomes por causa... Então, a nossa origem, que nós temos os nomes relacionados com a nossa cultura. Então, por causa de nós escolhemos, fomos dados os nomes, mas depois, por causa de desenvolvimento das coisas, chegou, temos que registrar os nossos nomes para estar escrito nos documentos, para conseguir termos nomes nos documentos que são cédula da boletim de nascimento, para conseguir termos nomes nos BIs, para conseguir nos matricular. Então, os nossos nomes foram obrigados a procurar as melhores pronúncias para compreender-se bem que específico na língua portuguesa. Deixa ela dar exemplo. Nossos apelidos, por exemplo, nós por causa de ser africano, acabar de dizer, esses nomes não são apropriados para que nós registrasse como o nome que identifica como um cidadão. Então fomos obrigados nós a trocarmos os nossos nomes que fomos dados pelos nossos pais, aqueles que achavam melhor, foram colocar os nomes que chamam-se, são nomes civilizados, vamos dizer assim mesmo, são nomes civilizados. Então, mas isso aí quero dar exemplo, tá vendo? Que acabou, nós sofremos algumas mudanças, acabamos de seguir os nomes da civilização. Mas isso aí quer dizer que nós sofremos muitas alterações dos nomes. Mas quero falar um pouco para chegarmos nos apelidos. O que acontece? A maioria dos nossos apelidos africanos sofre pronúncias.
sofre quebra de letras, outros são domínio de letras, outros são aumentado de letras. Por exemplo, causa da nossa linguagem como o meu apelido é Covel, então em português seria Covel. Então tem, eles procuram todos meus como vai escrever aquela palavra apelido Covel. Então eles têm que dizer Covel, Covel. Então para dizer, é uma das formas que eles querem conseguir enquadrar o nome no seu equilíbrio, para equilibrar se estar de acordo com a compreensão à língua portuguesa. Porque se basearmos nossos nomes, aquele que fomos, da forma como foi pronunciado, ou fomos dados, ou da forma como temos apelido, não vão conseguir pronunciar os portugueses, ou não vão conseguir pronunciar aquilo ali que é a língua oficializada, não vão conseguir pronunciar também a língua inglesa, não vão conseguir pronunciar a língua portuguesa, não vão conseguir pronunciar a língua francesa. Todas as línguas não vão conseguir pronunciar esses nomes, porque esses nomes somente representam aqui na África e Moçambique, e que é o próprio nosso país. Existem línguas em termos países que essas línguas não podem oficializar seus nomes de acordo com as suas línguas, porque não vão conseguir pronunciar esses nomes. Não vão conseguir falar esses nomes, não vão conseguir escrever esses nomes, não vão conseguir ter letras apropriadas para escrever, por causa essas pessoas não se enquadram na linguagem, da pronúncia daquele povo, daquele local. É da mesma forma quando nós, por exemplo, vamos, por exemplo, quando pegamos a palavra Jorge é uma linguagem portuguesa, mas sofre alterações de mudança de letras em inglês. Por exemplo, quando eu já falei inglês é George, quando eu falei inglês George, nós na primeira letra trabalhamos com J, já lá no inglês vamos trabalhar com GG. Então sofre umas alterações. Por sofrer umas alterações, a palavra Jorge tornou-se George. Então, por sofrer uma determinada alteração, não significa deixou de ser Jorge. Sofrer por causa de inglês não vai ficar Jorge. Jorge não vai ficar bem pronunciado. Tem eles procurar os meios da especialidade, de acordo com vão conseguir pronunciar com a sua linguagem. Por isso eles disseram George. Então são esse tipo de coisa. Então o nome de Jesus, na verdade, é Yeshua. Não que ele é um nome pagão ou não existe. Desculpa, não que não existe, porque quando diz o nome de Jesus não existe. O nome de Jesus é um nome falso que não existe. Não que não existe, existe, é Yeshua. Mas quando ele sofre por causa a linguagem dos judeus, na própria nossa língua, nós não vamos conseguir falar a língua dos judeus, porque nós temos a linguagem que abrange geral, que é inglês, é português, então inglês verá que Jesus. Então então que não sofre, então procurar como poder enquadrar a letra para ter a pronúncia de acordo com a nossa linguagem, que é a nossa linguagem que usamos dia a dia hoje. Porque se eles não teriam conseguido consertar esses nomes, nem vamos conseguir pronunciar, porque é hebraico, grego, aramaico, latino, a nossa língua. Não é uma língua do universal, não é uma língua do mundo inteiro. É uma língua de especialidade, cultura, um povo judaico. Isso é uma língua difícil, mas pronunciado. Só para ver, a maioria das pessoas que estuda grego, estuda hebreu, já está agora nesse estudo de aramaico, se não estou enganado. Então, a maioria são pessoas que querem compreender a Bíblia. Não que é uma linguagem que também estudar grego para trabalhar numa empresa, não é uma língua para estudar hebraico para trabalhar numa empresa, para ter emprego, não. Não é uma língua para estudar para depois dizer que temos uma nova língua, não. Se estuda por causa para compreendermos melhor a Bíblia. Então, para dizer que a maioria dos estudantes da língua original são pessoas que têm
que serve Deus, os cristãos. Só esse grupo para irmos à profundidade. Então, para dizer que essa língua não bate muito, como, por exemplo, inglês, como é mandarim, assim, está batendo muito, já é uma língua vulgar que está a ser estudado quase ao mundo inteiro, é a linguagem que está a ser mais falado, como é a linguagem espanhola, francês, esse tipo de coisa. Então, a linguagem, o que levou para se consertar Jesus é por causa da própria a nossa língua. Se não sofresse nenhuma, se não fosse por causa das modernidades das línguas oficiais do moderno, não teria como para mudar. Da mesma forma, se nós não fosse da colonização dos portugueses e do desenvolvimento das coisas, não teríamos mudado nossos nomes pessoais. Acabamos de dar nossos nomes pessoais da nossa cultura por causa do desenvolvimento das linguagens, da colonização, para compreendermos, chegamos numa mesma conclusão linguagem. Por dessa forma, nem eu consegui falar com isso que eu estou a falar. Pensei eles nos colocaram na área dele para entrarmos no mundo universal, vamos dizer assim, no mundo universal, da linguagem que é mais usada, é a linguagem mais falado, podemos dizer assim mesmo. É como Jesus, não que é um nome que é falso, não existe, é o nome Yeshua, mas por causa todos já vieram os ingleses, vieram os espanhóis procurar qual é a letra poder encaixar para conseguir ter pronúncia. Próprio eu só tenho problema que para pronunciar Yeshus. Tá vendo? Em português não se pronuncia, em inglês não se pronuncia, não se pronuncia. Em inglês e em português não se pronuncia. Então, para dizer que é uma das formas que tentaram como podia equilibrar esse nome para estar de acordo com a nossa linguagem, falamos sem dificuldade. Da mesma forma, viera que em inglês se colocasse aquilo ali em materação J fica Jesus. Só para ver, Yeshua foi a alteração de I para J, por causa das pronúncias que não vamos aguentar. Então tiraram I e colocaram J, para que J logo fica Jesus. Para dar exemplos, por exemplo, nós que somos da língua portuguesa, mas que falam, por exemplo, há nome, se nós queremos olhar, não faz sentido só aumentar H. Vamos dizer assim, Helena. Helena é uma letra que entra H, mas mesmo não entra H, fica Helena. Mas eles, por causa de ver, do sul, como estudiosos, como ver que há uma necessidade de colocar H. Hélio, há uma necessidade de colocar H. Mas já vem na palavra ainda já não vê H, já é. Então, para dizer, talvez, são coisas que eles estudaram, vieram, não vamos deixar H assim. Então, mas não que quando se tira o H, há uma mudança, não uma mudança. Apenas é por causa das... Como posso dizer? É por causa, eles querem conseguir equilibrar de jeito como vieram melhor ser assim. Também não, se não houvesse alterações de algumas letras, íamos sofrer pronúncia. É como para me fazer falar, vou ter dificuldade. Por próprias letras, não sei como é que se escreve. Não conheço já abecedários. Tenho que acabar de já só trabalhar nos abecedários. Mas se eu quero entrar naquela linguagem para trazer a minha linguagem, eu tenho que procurar uma forma específica para conseguir falar. Se você, por exemplo, fala em inglês, vai ver que há algumas coisas em inglês que dificulta. Porque não é nossa linguagem que crescemos com ele. Por exemplo, nós fomos colonizados pelos portugueses, não fomos colonizados pelos ingleses, mas aquela língua em inglês, mesmo que é dizer a língua mais fácil, mas acaba a ser difícil para escrever. Por exemplo, quando tu fala a palavra it, não são palavras direto it, porque eu escrever é it, mas não é isso, é E-I-H
Desculpe, E-I-G-G-H-T. Então entra GGH, mas GGH não se sente quando tu pronuncia et. Tá vendo? Então, para dizer, tá vendo? São palavras que eles vieram com uma necessidade de se colocar lá mesmo, por causa de acordo com a pronúncia deles. Mas já quando vem para nós que queremos fazer a análise em língua portuguesa, não faz sentido. Não estou dizendo história que só estou a dar exemplo para compreendermos. Isto estou a falar por causa do nome de Jesus. Que o nome de Jesus não que significa fácil, não significa que não existe, existe. Não que o nome não existe, existe Jesus. Só apenas foi algumas coisas por causa das pronúncias. Imagina se tivesse deixar as letras de jeito como são e ser pronunciado de jeito como seremos obrigados a falar hebraico quando nós somos hebreus. Seremos obrigados a falar grego quando nós somos gregos. Seremos obrigados a falar aramaico quando nós somos aramaico. Então, algumas coisas sofrer alterações para conseguir encaixar na nossa pronúncia, na nossa linguagem. Por ter que entender que cada língua é dificuldade. Por exemplo, os abecedários aramaico ou os abecedários asiático é diferente dos abecedários da Europa. Os abecedários da Europa e da América são os mesmos. Imagina se nós pegássemos os abecedários da Europa para da asiático, nós queremos trabalhar daquela forma, íamos sofrer muito. Porque uma linguagem de outro continente é difícil, mais difícil como é. Por próprio nas nossas próprias as línguas das Europas sofrem pronúncias, sofrem aterramento de quebramento de letras. Se você puser, ok, espanhol e língua portuguesa são pronúncias quase idênticas, mas já de ver cada letra sofre alguma coisa. Então, vais encontrar que sofre muitas alterações. Por causa do quê? Por causa da forma como eles vieram, como poder encaixar as palavras, como eu poder deixar. Do meu ponto de vista, posso dizer que estou errado. Eu posso dizer que depois não existe, não que não existe. Existe as letras. Só é por causa de acordo com a sua pronúncia. Então eles têm que encaixar de acordo com a sua pronúncia. Porque essa coisa de encaixar vem de acordo com as pronúncias também. Então é isso que está acontecendo. Letra Jesus. Existe, não falso. Existe. Ok. Já falei, é Yeshua. Ok, vamos lá agora. Vamos lá. O que significa Yeshua? Ou Jesus? Quando eu falo de Yeshua, estou falando matéria, significado hebraico. Mas, o latim. Vamos entrar já biblicamente. O que significa Jesus? Porque dissemos que Jesus é um nome pagão. É um nome pagão. Mas o que significa Jesus? Vamos no livro de Mateus capítulo 1, versículo 16. Mateus capítulo 1, versículo 16. Mateus 1, versículo 16. Diz assim. 1, versículo 16 diz essa palavra de Deus. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, o nome de Jesus que José que nasceu, do qual que nasceu, do qual que nasceu, Maria José, marido de Maria, do qual que nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O nome de Jesus significa Cristo. Ou o nome de Yeshua significa Cristo. A palavra Cristo, deixa ela entrar na outra versão da Bíblia, significa Messias. Messias significa Cristo. Cristo significa o Filho ungido. O Cristo significa que carrega o poder e a autoridade.
Então, esse nome de Yeshua ou Jesus não é nome pagão. Apenas Jesus e trocar a J para se consertar das pronúncias. Apenas de não ser pagão, porque é J, não ser pagão por causa das alterações de letra, é Yeshua. E Yeshua que significa Cristo, que significa Cristo Messias, que Messias é o Filho de Deus. Então esse nome não é um nome de pagão. Quando falamos do Messias, o Cristo estamos a falar de alguém que foi ungido, uma pessoa que foi ungida, capacitada para operar a obra de Deus. Quando falamos do Cristo, estamos a falar de uma pessoa que foi ungida para exercer a função da obra de Deus aqui na terra. Quando estamos a falar do Cristo, estamos a falar de alguém que foi capacitado para revelar a grandeza da obra de Deus. Quando falamos do Cristo, estamos a falar da alguém que provou que Deus era com ele por intermédio das milagres, das operações, das suas manifestações. Quando estamos a falar do ungido, estamos a falar de alguém que estamos a confirmar que de fato, pelas suas manifestações, pelas suas operações, esse de fato é o Filho de Deus. Quando estamos a falar do Cristo, estamos a falar de alguém que foi confirmado de Yeshua, Jesus, o Cristo que foi confirmado do batismo, dizer: este é o meu filho amado que me comprasse. Quando estamos a falar do Cristo, estamos a falar um filho que demonstrou que Deus estava com ele na terra, por intermédio dele, as mãos deles operou os milagres, cura sem medidas. Então, Yeshua significa Messias, Messias que é Cristo, o Cristo que é ungido, o ungido que é capacitação para a operação, a manifestação da obra de Deus, ou exercer a obra de Deus na função de terra. Esse é o Cristo que estamos falando. O Messias, não é o nome do pagão, o Messias não é o nome desqualificado, o Jesus não é um nome reprovado. O nome de Jesus não é um nome que representa os demônios. O nome de Jesus não é um nome que representa os deuses. O nome de Jesus não é um nome para que serve para os pagãos, para os mundos, para os idólatras. Não, esse nome é um nome qualificado, aprovado, determinado como Filho de Deus. Que esse Jesus que diz você que esse nome é um nome pagão, esse é o nome aprovado, que é o próprio nome que Deus deixou para nós, para que sejamos salvos por intermédio desse nome. Esse nome que diz, esse nome pagão, é o mesmo, esse nome que diz que tem autoridade tanto no céu e na terra. Esse nome que diz é o nome pagão, é o mesmo nome que tem autoridade para nos julgar no dia do julgamento. Esse nome que diz é o nome pagão, é o mesmo, esse nome que tem poder para nos salvar dos nossos pecados. Esse nome que diz é o nome pagão, é o mesmo nome que esse nos capacita para operar, fazermos a obra de Deus na face da terra. Esse nome que diz que é um nome pagão é o mesmo nome esse que se encontra no céu ao lado do Pai, intercedendo por nós. Esse nome não é o nome do pagão, esse nome não é o nome dos deuses, esse nome não é o nome dos falsos, esse nome é o nome mais exaltado debaixo da terra, tanto no céu, debaixo da terra e na terra. É único esse nome que dissemos o nome pagão, é o único nome que merece ser joelhado, adorado, ser reconhecido como o único nome está acima de todos os nomes que se encontram na face da terra. Então, o meu propósito, estou te trazendo aqui para te provar que o nome de Jesus não é um nome de pagão. Jesus não é um nome falso.
Jesus não existe. Jesus é o nome verdadeiro. Jesus é o nome que merece ser adorado. Jesus é o nome que merece ser rendido. Jesus é o nome que merece ser reconhecido, ser confessado diante dos homens. Esse é o único nome que merece adoração. Esse é o único nome que tanto os reis, tanto os ricos, pobres, os presidentes, os políticos, todos os religiosos, os cristãos, os pecadores. Esse é o único nome que merece a rendição da nossa adoração. Não há outro nome fora desse nome, está acima de todos os nomes, que esse nome, olhado como nome dos pagãos, é o único nome, está acima de todos os nomes. No lugar do pagão é verso. Esse nome. Quer dizer que Deus tem um propósito contigo, que te mostra esse nome que você olha como nome pagão, esse nome que está a favor para te salvar. Da mesma forma que o povo de Israel, eles levaram Jesus para ter na morte. Foi o mesmo nome os apóstolos Pedro, por ter rejeitado, por entregar Jesus no lugar de Barabás para morrer, preferiu entregar Jesus. Foi o mesmo nome os apóstolos, o principal apóstolo Pedro, pregou no dia do Pentecostal. Pregou esse nome que rejeitaram. Pregou esse nome que crucificaram, pregaram esse nome que não permitiu para ser salvo nas mãos de Pilatos. Foi o mesmo nome que pregaram diante do povo de Israel, dizer o mesmo que vocês mataram e pregaram fora desse, diz que nós faremos, foram só por intermédio desse nome. Então para dizer, esse nome que dissemos que é o nome pagão, é o próprio esse nome que salva. É o próprio esse nome que possa te salvar você. Que você rejeita. Esse nome quer principalmente as pessoas que rejeitam-se para entender. Jesus, quando ele veio na terra, é que sabia que ia ser rejeitado com os homens, era ser entregue para os homens. Porque ele se soubesse não ia ser rejeitado com os homens, não ia ser entregue aos homens, não teria como para vir na terra morrer por nós. Da mesma forma, esse nome, quando é rejeitado, quando diz é um nome pagão, da mesma forma, para que Deus se manifeste, qual o seu poder é ou está operando. Se quando escutar essa pregação, Deus vai operar na sua vida. Porque é um nome que tem poder. É um nome não dos pagãos, é um nome que está acima dos pagãos, é um nome que está acima dos deuses, é um nome que precisa de todos aqueles que não creem, que desesperam, que não creem, está para seu favor. A função desse nome é esse. A função desse nome é salvar. Da forma como os médicos estão a favor dos médicos, dessa forma está a favor daqueles que não creem neles, que rejeitam, que dizem são pagão, que é para que salvasse. Da mesma forma, o de Pedro estava a favor dos apóstolos, que vai pregar todos aqueles que não creem nesse nome, para que seja salvo. O nome verdadeiro existe. Estou aqui por causa do ser religioso que diz esse nome pagão, o nome pagão, o nome verdadeiro e está a favor para te salvar. Você é pecador que diz esse nome pagão, esse nome não pagão está a favor para te salvar. Você é cristão também que está a favor de dizer esse nome está confuso. Esse é o único nome que está a favor para te salvar, no nome pagão. Nós estamos adorando o nome pagão, esse nome está a favor. Que Deus possa te abençoar, reflita na sua vida. Por propósito de Deus é te salvar, como diz no 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, no versículo 3, que isso que é a vontade de Deus, que agrada a Ele, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da salvação. Então Deus quer que te seja salvo e que também chegue ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade por causa das mentiras que estamos em contra, dizer esse nome é um nome pagão. Própria essa pessoa diz, o pagão precisa desse nome que fez o verso para salvar-se. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Comente primeiro, peço, inscreva nos meus vídeos. Escreve nos vídeos, notificações para ser atualizado. Comentários, comenta o que achou do vídeo. Comenta é boa, comenta é dúvida.
comenta se ainda não tens convicções sobre o nome de Deus, ou comenta o que te deixou no claro. Vou estar a resolver o assunto, porque já disse que percebe aquele que entende, se não entende não tem como para perceber, para que percebe tem que entender o suficiente. A última 1, 2, 3 já faz parte da vida, não aprende hoje, mas agora 2. Você já vendo ou bebeu outras coisas, isso é normal, faz parte da terra, mesmo até agora a gente vai aprender. Que Deus possa também peço compartilhar o vídeo, me ajuda a estar a me abençoar muito, estar a me favorecer, o trabalho está a ser feito, terei que valer a pena fazer alguma coisa para valer, terei que valer a pena só contar contigo também, para que saiba, não estou a fazer estou a fazer alguma coisa para valer alguma coisa nessas vidas. Que muito obrigado, é minha linguagem muito calma, que Deus possa os abençoar a todos. Amém.